Fala gurizada, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui no canal. Neste vídeo a gente precisa falar sobre dois assuntos. Um é a situação do camisa 8, que começa a se aproximar a possibilidade. E também vamos falar sobre a questão do jogo contra o Bragantino nesse sábado. É mais uma decisão para o Grêmio e com retornos importantes, confirmados, reforços caseiros, e sim, são reforços, depois da maneira como a gente viu o Grêmio atuar no meio da semana contra o Atlético Grau. Antes, eu quero te dizer para deixar o like no vídeo, te inscrever no canal, ativar as notificações, vai deixando a tua opinião também aqui nos comentários. O conteúdo para Matiello Corretora de Seguros, para tu fazer o seguro do teu carro, da tua casa, seguro de vida. Fala direto com o proprietário Matiello e faz uma cotação sem compromisso. Eles vão cuidar de tudo no momento mais importante, que é o do sinistro, de toda a burocracia, e vão te pagar corretamente todas as coberturas contratadas. Essa é a Matiello Corretora de Seguros. E Crepe do Alemão, disparado o melhor do Rio Grande do Sul, incomparável, muito acima da média. Vai lá em Torres, na melhor praia gaúcha, na mais bela, na Avenida Beira-Mar. Esse é o Crepe do Alemão. Bom, primeiro ponto que eu quero abordar com vocês aqui é a importância desse jogo contra o Bragantino nesse sábado na Arena pelo Campeonato Brasileiro. A gente imaginava que a nossa prioridade na temporada poderia ser a Sul-Americana, a nossa maior chance de título em 2025. E aí trabalhar o Campeonato Brasileiro apenas com margem de segurança, brigando por uma vaga na Libertadores, até porque são muitas vagas na competição nacional, livre do rebaixamento, livre de qualquer risco nesse sentido. A Copa do Brasil avançar o quanto mais for possível, até porque é uma competição que paga muito a cada fase, e a Sul-Americana sonhar com o título. É claro que a gente não abandonou ainda o sonho do título na Sul-Americana, mas a gente sabe da atual situação. O torcedor não é burro e está muito ciente de tudo que está acontecendo com o Grêmio, mas vamos avançando, né? Vamos avançando, logo a janela tá aí, a gente precisa passar pela fase de grupos, depois tem a janela, e aí a direção precisa acertar nas contratações para que a gente tenha um time muito melhor e aí sim voltar a sonhar com o título da Sul-Americana e ter uma tranquilidade no Campeonato Brasileiro. Mas, enquanto isso não acontece, o Mano, que está muito ciente também da situação, vai tentando fazer de tudo para organizar a equipe mesmo sem tempo. Nesta sexta-feira é o único trabalho do Grêmio antes do jogo contra o Bragantino, inclusive, porque ontem, quinta-feira, foi de viagem, de retorno do Peru, após o jogo da quarta em Lima contra o Atlético Grau. Então não tem tempo, gente. É muito na base da conversa, ajuste, vídeo, etc. E pouco trabalho de campo, porque não há tempo. Dessa forma, o Grêmio vai tentar ganhar do Bragantino, um adversário difícil. Infelizmente, a gente vem encontrando dificuldades contra adversários frágeis, como o CSA, como o Santos, como o Atlético Grau, antes dos outros jogos também da Sul-Americana e da Copa do Brasil. E o Bragantino é uma das equipes da parte de cima da tabela do Brasileirão, tá jogando um futebol consistente, tem obtido resultados, tem sido um time eficiente, efetivo também. Então o Grêmio vai ter muitas dificuldades, mas o jogo é na Arena. E na nossa casa a gente sabe, somos mais fortes. Se você tiver a condição de ir para a Arena, vá para incentivar o time, porque vai ser muito importante. E os reforços caseiros, obviamente, estão confirmados para esse jogo, e sim, são reforços, porque a gente viu a fragilidade do Grêmio na partida contra o Atlético Grau. Com todo mundo à disposição, o nosso time já deixa a desejar pelas várias carências desse time, né? Esse desequilíbrio em algumas posições, tem até 2 jogadores, em outras não tem nenhum. O setor do meio-campo é o mais frágil, mas a gente vai ter retornos e eles serão importantes. Bom, os jogadores preservados, obviamente, retornam, né? O lateral direito, João Pedro, o volante Dodi e o centroavante Bright White. Eles estarão de volta. Além deles, nós teremos o Marlon, lateral esquerdo, que é muito melhor do que o Lucas Esteves, não pode jogar a fase de grupos da Sul-Americana porque não foi inscrito para essa fase, poderá jogar a partir da fase seguinte, né? Então é um retorno muito comemorado também. Teremos o retorno ainda do Amuso e do Aravena. Os 2 atacantes estão recuperados de lesão e voltam a ficar à disposição, com uma chance, inclusive, até mesmo do Amuso começar o confronto, tá bem? Outro tema que a gente precisa trabalhar aqui é a questão do camisa 8, que é uma das prioridades, porque a gente sabe, o Grêmio trabalha aí para contratar até 7 reforços, já trouxe para vocês, 2 zagueiros para o lado direito, um lateral direito, um volante camisa 8, um camisa 10, talvez um ponta, é algo que a direção analisa, e um centroavante com uma característica diferente do Bright White e do Arezzo. Mas existem as prioridades, e são 3 prioridades. Um zagueiro para o lado direito, um camisa 8 e também um camisa 10. Mas mais mesmo, realmente, o
zagueiro pro lado direito e o camisa 8, tá bem? Até porque em relação ao camisa 10, o Grêmio, querendo ou não, tem o Monsalvo e o Cristaldo. Não estão apresentando aquilo que se imagina, mas são dois jogadores para a função, diferente do camisa 8 que o Grêmio não tem, e pro lado direito da zaga, que só o Gemerson é alternativa. E dentro disso, o Carbajo realmente começa a crescer como uma possibilidade. Jogador que está lá emprestado no futebol norte-americano, ele não deve permanecer por lá, o clube dos Estados Unidos não deve firmar a compra, já sinalizou ao Grêmio que não vai pagar a quantia que está pré-estipulada no contrato e não deve também fazer uma proposta ao Grêmio que realmente agrade a diretoria. O que eles já acenaram é muito aquém do que o Grêmio entende ser justo pelo Carbajo. Então, hoje, há dentro do Grêmio não uma garantia porque o clube norte-americano está dentro do prazo ainda, mas há sim uma ideia muito forte de que o Carbajo voltará ao Grêmio. Será jogador novamente à disposição a partir do segundo semestre. E aí eu deixo a pergunta para vocês. Ele pode ser, de fato, esse camisa 8 que a gente está precisando? Lembrando que o Carbajo não deu a resposta esperada, muito pelas lesões também. Ele teve, lesão pubiana, que acabou deixando ele fora no departamento médico, jogava, sentia dores, voltava para o DM. Era uma situação muito complicada do Carbajo. Vocês acham que ele pode, agora livre das lesões, lá nos Estados Unidos o calendário não é apertado como o daqui, então ele se livrou dessas dores, ele pode ajudar, ele pode ser titular, ele tem condições, é o jogador que a gente precisa? Deixa a tua opinião sobre isso e sobre os outros temas também aqui nos comentários. Esse conteúdo que é para Matiello Corretora de Seguros e Crepe do Alemão. Teu like é importante, te inscreve no canal e também ativa as notificações. Um grande abraço e até o próximo conteúdo.